Paz. Bom dia, estamos chegando com mais uma aula. Graças a Deus, eu espero que muitos de vocês corram um pouquinho, né? Que nós já estamos na terceira semana e ainda existem muitos alunos que não responderam a primeira e a segunda semana. Isso é importante, tá certo? Que você atente bem e faça para que a coisa aconteça, tá bom? Nós vamos hoje estarmos falando sobre o homem como a imagem de Deus, que é a nossa terceira semana e com certeza é também um assunto muito importante dentro da disciplina que nós estamos estudando, tá bom? Vamos orar e vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por essa rica oportunidade que nos concede de estarmos mais uma vez estudando a Tua Palavra. Quero te pedir por cada aluno, Senhor, que faz parte desse contexto, a fim de que Tu, pela Tua misericórdia, pelo poder do Teu Espírito, possa trabalhar na vida de cada um deles, ó Pai, no coração de cada um deles, a fim de que, Senhor, eles possam, com a iluminação do Teu Espírito, entender, compreender a Tua Palavra e, acima de tudo, viver, Senhor. Vivenciar essa palavra é algo muito importante, mas para que isso aconteça, precisamos aprender, Pai. Nos ajuda também nesta manhã. E em nome de Jesus, Teu Filho amado, nós te pedimos isso crendo e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre o homem como a imagem de Deus. E o importante aqui, dentro desse contexto, é a gente trabalhar algumas ideias, principalmente a questão de o homem criado à imagem e semelhança de Deus, tá certo? De acordo com a Escritura, nós temos Gênesis 1, versículo 26 e 27, diz o seguinte: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse texto é um texto claro, tá certo? Mas ele precisa de uma exegese, ele precisa ser aprofundado, né? Ele precisa ser traduzido para que a gente possa entender e compreender alguns dos seus termos que vão dar a entender como é essa criação. Qual é a opinião geral das Escrituras? A palavra semelhança foi acrescentada à palavra imagem para expressar a ideia de que a imagem era uma imagem muito semelhante, perfeita. E a ideia é que pela criação, aquilo que é arquetipo em Deus, tornou-se arquetipo no homem. Deus é o original do qual o homem foi feito a cópia. Então a gente parte do princípio de que Deus, como o original, nós somos a sua cópia, tá certo? Agora a gente também deve entender, né? Na criação do homem, o homem foi criado perfeito, né? Há um contexto da Escritura que a gente vai entender isso. Por exemplo, vamos entender aqui, olha. A imagem de Deus segundo a qual o homem foi criado certamente inclui o que geralmente se denomina justiça original, ou seja, verdadeiro conhecimento de justiça e santidade. Diz-nos a Bíblia que tudo que Deus fez ficou muito bom, Gênesis 1:31. E isso inclui o homem. A questão é que o homem não guardou a sua condição original. Aí lá em Eclesiastes 7:29, Salomão vai dizer: Assim cheguei a esta conclusão, Deus fez os homens retos, mas eles foram em busca de muitas invenções. Então o que é que a gente entende? Que quando Deus criou o homem, criou no estado original do homem. O homem era uma cópia do original que é Deus. Agora era uma cópia perfeita. Era algo muito bom. Veio o pecado e o homem, por causa do pecado, perdeu, certo, sua comunhão com Deus, e essa cópia não ficou já tão boa como era antes, né? Por exemplo, se você vai tirar uma xerox de algum documento, dependendo de onde você tira essa xerox, se você fizer uma comparação entre o original e a xerox, você vai ver a sensível diferença. Hoje nós podemos ver essa sensível diferença. Isso não quer dizer que o homem deixou de ser imagem e semelhança de Deus, não. Tá certo? Mas é evidente que há uma interrupção desse fluxo, dessa aparência, dessa semelhança, dessa imagem. Há uma interrupção, mas isso nós estamos vendo pelas Escrituras que está sendo resolvido em Cristo Jesus. Outro ponto que a gente tem que considerar: não se deve restringir a imagem de Deus ao conhecimento, à justiça e à santidade originais, perdidos devido ao pecado. Por quê? O homem tem uma natureza racional e moral que não perdeu com o pecado e que não poderia perder sem deixar de ser homem. Então, esta parte da imagem de Deus, de fato, foi corrompida pelo pecado, mas ainda permanece no homem mesmo depois de sua queda no pecado. E, finalmente, há um reconhecimento escriturístico acerca do homem ser considerado a imagem de Deus, mesmo depois do pecado. Alguns textos, claro. Gênesis 9:6, por exemplo.
quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Já Tiago vai dizer, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então veja, mesmo depois do pecado, o homem continua sendo considerado uma criação que foi feita à imagem e semelhança de Deus. Apesar do pecado ter destituído o homem da glória de Deus, apesar do pecado ter rompido essa comunhão perfeita que o homem tinha com o Criador, em Cristo nós estamos sendo trazidos de volta para essa condição original. Mas mesmo através dessa questão do pecado, o homem continua sendo considerado a imagem e semelhança de Deus. Está certo que ele se tornou uma cópia não muito boa, né? A cópia não está tão parecida com o original, mas nós ainda devemos e podemos ser considerados a imagem e semelhança de Deus. Há um quarto aspecto também muito importante. Outro elemento frequentemente incluído na imagem de Deus é o da espiritualidade. Deus é espírito, e é simplesmente natural esperar que este elemento de espiritualidade também ache expressão no homem como imagem de Deus. Ou seja, o fôlego de vida, ou sopro de vida de Gênesis 2:7, é o princípio da sua vida, e a alma vivente é a própria existência do homem, ou seja, o seu ser. Então a alma está unida e adaptada a um corpo, mas também pode, se necessário, existir sem o corpo. Quando o homem morre, na parte física, que o corpo ele entra em decomposição, a alma não desaparece, a alma continua existindo, a alma é eterna. O homem recebeu o sopro da vida. Então essa alma pode existir sem o corpo. Isso é um fato, que a gente tem que entender e compreender segundo as Escrituras. É tanto que Deus, quando fala para Israel, diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. Então está provado que a alma de Abraão, Isaac e Jacó permanece, elas são eternas. O corpo foi desfeito, eles morreram fisicamente, mas sua alma existe eternamente, tá certo? Outro quinto ponto importante. Outro elemento da imagem de Deus ainda é a imortalidade. Diz a Bíblia que só Deus tem imortalidade, 1 Timóteo 6,16. E isto parecia excluir a ideia da imortalidade humana. O sentido é que somente Deus tem imortalidade como uma qualidade essencial. Tem-na de si e de si próprio. Tem-na em si e de si próprio. Ao passo que a imortalidade do homem é uma dádiva, é derivada de Deus. Ou seja, o homem é imortal porque Deus lhe deu essa dádiva. Diferente de Deus, que é imortal na sua essência. Deus é Deus eterno. Deus é de eternidade a eternidade. Deus é imortal. O homem não, ele recebeu essa dádiva da parte de Deus. A essencial diferença entre nós e Deus é essa, tá certo? Nós recebemos de Deus essa imortalidade. Deus não. Deus é essencialmente imortal, porque ele também é essencialmente eterno. O segundo ponto nos fala sobre os efeitos do homem como imagem de Deus. De acordo com a Escritura, a essência do homem consiste em ser ele a imagem de Deus. Como tal, ele se distingue de todas as demais criaturas e se ergue supremo como a cabeça e coroa da criação inteira. Os termos imagem e semelhança têm sido distinguidos de várias maneiras. Presta atenção aqui. Há uma discussão sobre imagem e semelhança. É a mesma coisa? Uma coisa diz algo e a outra diz outra forma. Há essa controvérsia, tá certo? Então vamos tentar entender um pouquinho. Por exemplo, é muito mais provável, porém, como foi exposto na sessão anterior, que ambas as palavras expressem a mesma ideia. Isto posto, semelhança seria apenas um acréscimo epizegético para designar a imagem como sumamente parecida ou muito semelhante, ou seja, o fato de ser o homem imagem de Deus distingue-o dos animais e de todas as outras criaturas. Então veja bem, há uma ênfase da questão, Foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por ter sido criado à imagem de Deus, o homem se assemelha com Deus, tá certo? Então, segundo Berkhoff, de onde nós extraímos a nossa aula, ele vai dar a entender que esse termo imagem e semelhança se correspondem,
A imagem o homem foi criado à imagem de Deus, tá certo? Se tornando semelhante a Deus por ter sido criado a sua imagem, né? Então, a gente não deve diferenciar isso, não. A imagem é uma coisa, a semelhança é outra. Não, né? Como ele diz aqui, o fato de ser o homem imagem de Deus distingue-o dos animais de todas as escrituras. Então, ele não é semelhante aos animais, ele é semelhante a Deus, tá certo? Porque ele foi criado à imagem de Deus. Então, a gente vai chegar a uma conclusão. E antes de nós chegarmos a essa conclusão, a gente precisa deixar isso bem claro. E é evidente que você não vai entender isso apenas através de uma aula. Você vai precisar ler um pouco mais, tá certo? Nós temos as referências bibliográficas, eu sempre estou lembrando disso, para que você estude, se aprofunde, para que você perceba realmente o sentido aprofundado dessa questão, que é uma questão simples, mas ao mesmo tempo pode trazer complexidade, né, para a vida, porque eu venho dizendo sempre nas minhas aulas que o mais importante é que a gente crê no sacrifício de Jesus para ser salvo. Essa é a parte crucial da nossa vida cristã, tá certo? É nós crermos na salvação através de Jesus Cristo. Essa é a parte essencial. As demais coisas são discutíveis e não vão interferir. Enquanto não estiver interferindo na sua fé, vai ser maravilhoso. Mas é preciso também a gente ter um conhecimento mais acertado, mais acentuado, tá certo? Mais focado de algumas coisas, como por exemplo essa do homem ser a imagem e semelhança de Deus. A imagem, Deus o criou, a sua imagem, então o homem é semelhante a Deus, tá certo? Pois bem, concluindo, é muito estreita a conexão existente entre a imagem de Deus e o estado original do homem. Por isso, ambos são geralmente considerados juntos. Temos, porém, que uma vez mais considerar as distinções entre diferentes conceitos históricos da condição original do homem. Então, a primeira coisa que eu queria que você aprendesse nessa conclusão. Observe aqui comigo. Para os protestantes, o homem foi criado num estado de relativa perfeição, num estado de justiça e santidade. Não significa que ele já tinha alcançado o mais elevado estado de excelência de que era suscetível. Geralmente se admite que ele estivesse destinado a alcançar um grau mais elevado de perfeição pela obediência. Ou seja, o que se conclui é que se o homem não tivesse desobedecido, ele ia atingir um grau excelente, né? Nessa sua santidade, na questão da justiça. Porém, o homem pecou e ele interrompeu esse ciclo, que foi rebuscado em Cristo e que nós estamos caminhando de volta à originalidade. Outra segunda questão que a gente precisa aprender. Os católicos romanos têm uma ideia um tanto diversa da condição original do homem. Segundo eles, a justiça original não pertencia à natureza humana em sua integridade, mas era algo que foi acrescentado sobrenaturalmente. Ele estava sem pecado, vivia num estado de inocência perfeita. Pela própria natureza das coisas, porém, havia uma tendência dos apetites e paixões inferiores para rebelar-se contra os poderes superiores da razão e da consciência. É o ensinamento católico, tá certo? Que nós não comungamos. Nós, na realidade, não temos essa pretensão de comungarmos com isso, tá certo? Mas há um terceiro pensamento que eu também gostaria que vocês entendessem. Claro que nós temos, tá certo, o nosso ensinamento, nós abraçamos a nossa fé dentro de um conhecimento escriturístico, mas a gente também precisa olhar as outras correntes e perceber as outras correntes e ver onde essas correntes estão equivocadas, tá certo? Por exemplo, os pelagianos, os socinianos, os racionalistas e os evolucionistas lançam em total descrédito a ideia de um estado primitivo de santidade. Eles concordam que o homem foi criado num estado de inocência, ou seja, de neutralidade moral e religiosa, mas foi dotado de livre-arbítrio, de modo que podia seguir esta ou aquela direção. Os evolucionistas afirmam que o homem começou a sua carreira num estado de barbárie, no qual ele estava apenas ligeiramente afastado dos animais irracionais. Além disso, os pelagianos, os socinianos, os racionalistas sustentam que o homem foi criado mortal. A morte não resultou na entrada do pecado no mundo, mas era simplesmente o término natural da natureza humana, como esta foi constituída. Em meio a essas controvérsias, vemos claramente nas Escrituras que Deus fez o homem perfeito, mas advertiu a ele em Gênesis 2, versículo 16 e 17. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá.
Por isso, Paulo vai afirmar categoricamente em Romanos 5,12: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E diz mais: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Então, gente, é claro que a gente vai observar essas correntes, mas a gente também tem que refutar essas correntes. Na realidade, o homem morreu por causa do pecado, né? Deus tinha sido muito claro como: não coma dessa árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que dela comer, certamente morrerás. Lembre-se que quando o diabo tentou Adão e Eva, ele na realidade usou esse argumento. O que Deus disse? E a mulher disse: não, ele disse que se a gente comer da árvore a gente morre. Ele disse: não, não é bem assim. Então o diabo vem desacreditando as coisas, tentando aliás desacreditar as coisas que Deus nos ensina há muitos e muitos anos, né? Há milhares e milhares de anos. Mas nós precisamos estar atentos para poder entender e compreender as Escrituras, porque tendo uma palavra, tá certo? Para nos ensinar, e tendo uma mente totalmente forjada dentro do ensinamento bíblico, ou seja, do caráter de Cristo, nós vamos refutar essas coisas que não condiz com a palavra de Deus. Então o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, foi criado num estado perfeito. Deus deu ao homem o livre-arbítrio, e livre-arbítrio é você agir contra a sua natureza. A natureza de Adão era a natureza perfeita, mas Deus deu a ele o direito de ele pecar, um livre-arbítrio. E quando ele pecou, ele fugiu da sua natureza original, e a partir do pecado ele corrompeu-se. E essa corrupção do homem trouxe a ele como consequência a morte física e também, consequentemente, num contexto mais posterior, a morte espiritual, que é uma separação definitiva de Deus. Então tudo isso está nesse pacote do pecado, tá certo? Nós, é claro, agora estamos no pacote da salvação em Cristo, e em Cristo nós fomos redimidos, estamos caminhando para voltar a essa originalidade em que o homem foi criado. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus.